Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Paul e Meryl Morgan são um casal de Nova York que tá com o casamento por um fio. Eles até tentam se aproximar de novo, mas tá tudo meio torto, sabe? Cheio de mágoa e de silêncio desconfortável, cada um ocupado com a própria vida. Aquele típico relacionamento que parece um carro que anda, mas tá faltando uma peça ali e outra aqui. Só que o destino não tá nem aí para crises conjugais e joga os dois no olho de um furacão de uma forma totalmente inesperada. Tudo começa quando os dois presenciam um assassinato na rua. Eles veem a cena inteira, inclusive o rosto do criminoso, e o cara também vê eles. E aí já sabe, se o bandido te viu, sua vida virou alvo. A polícia imediatamente coloca os dois num programa de proteção à testemunha. E se eles já estavam mal juntos em Nova York, imagina agora sendo obrigados a ficar grudados 24 horas por dia, sem carro, sem celular, sem internet, sem amigos e sem a vida confortável que eles sempre tiveram. E para piorar, ou melhorar, dependendo do ponto de vista, eles são enviados para um vilarejo minúsculo chamado Ray, lá no interior do Wyoming, onde basicamente tudo é diferente do que eles estão acostumados. Esquece aquele ritmo acelerado de Nova York, porque em Ray o tempo passa devagar, o povo é simples, todo mundo conhece todo mundo e qualquer coisa que aconteça vira assunto da cidade inteira. O casal chega lá como dois alienígenas, roupas modernas demais, modos urbanos demais e zero ideia de como sobreviver no meio rural. Só que é justamente nesse lugar onde nada combina com eles que as coisas começam a mudar. Primeiro porque os dois são forçados a conviver de verdade. Não dá para escapar um do outro num lugar onde só existe uma rua principal e meia dúzia de casas. Depois porque o casal que cuida da segurança deles, Clay e Emma, é daqueles tipos que cativam. Gente simples, direta, que não tem paciência para drama, mas tem de sobra para ajudar. Eles viram quase que pais adotivos improvisados dos Morgan. Enquanto isso, o bandido que eles viram em Nova York descobre onde eles estão escondidos. Então, mesmo com todo esse clima de fazenda, cavalos, rodeios e noites frias no interior, a ameaça segue ali rondando. Só que essa tensão toda acaba ajudando Paul e Meryl a enxergar o que realmente importa, porque quando a vida está em perigo, aquelas brigas antigas começam a parecer bem bobas. A cidadezinha vira um cenário perfeito para eles se redescobrirem. Tem momentos engraçados com os animais, tem atrapalhadas tentando se adaptar à vida rural, tem situações tensas quando o criminoso chega mais perto, e no meio disso tudo, o casal começa a se conectar de novo, entender onde errou e, principalmente, perceber que ainda existe algo forte entre eles. Para entender direitinho como tudo desanda e ao mesmo tempo começa a encaixar, a gente precisa voltar para o começo, onde o Paul e Meryl ainda estão tentando fingir que a vida está normal, quando na verdade já está tudo meio quebrado por dentro. Eles eram um casal poderoso de Nova York, daquelas pessoas que andam rápido, falam rápido e fazem milhões de coisas ao mesmo tempo. Só que no meio desse ritmo maluco, os dois acabaram se afastando. Meryl estava super magoada porque Paul tinha traído ela, e mesmo depois de pedir desculpas 1000 vezes, a ferida ainda estava aberta. Então a relação deles estava tipo um celular com a bateria piscando no 1%. Funciona, mas a qualquer momento pode apagar. Só que aí acontece o inesperado. Paul quer fazer as pazes, Meryl aceita jantar com ele para tentar conversar, e por algum motivo os dois acabam andando pela rua logo no momento em que alguém é assassinado bem na frente deles. Imagina o trauma. Você sai para salvar seu casamento e acaba virando testemunha de um crime. E o pior, o assassino olha direto para eles. Aquela encarada que diz, eu sei quem vocês são. A partir daí, a vida dos dois vira um caos completo. A polícia entra no caso imediatamente, porque se o criminoso identificou as testemunhas, a prioridade agora é proteger o casal. Mas proteger como? Tirando os dois de Nova York e enfiando eles no programa de proteção à testemunha. Isso significa nada de celular, nada de redes sociais, nada de trabalho, nada de vida antiga. Eles precisam sumir do mapa, tipo desaparecer como se evaporassem. E para evitar qualquer risco, eles têm que ir juntos. Não importa se o relacionamento está caindo a pedaços, a lei não está perguntando se eles querem, está mandando. E é aí que começa a primeira virada hilária e desesperadora. Eles são enviados para um vilarejo minúsculo chamado Ray, lá no interior do Wyoming.
onde basicamente tudo é diferente do que eles estão acostumados. Esquece aquele ritmo acelerado de Nova York, porque em Ray o tempo passa devagar, o povo é simples, todo mundo conhece todo mundo, e qualquer coisa que aconteça vira assunto da cidade inteira. O casal chega lá como dois alienígenas, roupas modernas demais, modos urbanos demais e zero ideia de como sobreviver no meio rural. Só que é justamente nesse lugar, onde nada combina com eles, que as coisas começam a mudar. Primeiro porque os dois são forçados a conviver de verdade. Não dá para escapar um do outro num lugar onde só existe uma rua principal e meia dúzia de casas. Depois porque o casal que cuida da segurança deles, Clay e Emma, é daqueles tipos que cativam. Gente simples, direta, que não tem paciência para drama, mas tem de sobra para ajudar. Eles viram quase que pais adotivos improvisados dos Morgan. Enquanto isso, o bandido que eles viram em Nova York descobre onde eles estão escondidos. Então, mesmo com todo esse clima de fazenda, cavalos, rodeios e noites frias no interior, a ameaça segue ali rondando. Só que essa tensão toda acaba ajudando Paul e Meryl a enxergar o que realmente importa. Porque quando a vida está em perigo, aquelas brigas antigas começam a parecer bem bobas. A cidadezinha vira um cenário perfeito para eles se redescobrirem. Tem momentos engraçados com os animais, tem atrapalhadas tentando se adaptar à vida rural, tem situações tensas quando o criminoso chega mais perto, e no meio disso tudo, o casal começa a se conectar de novo, entender onde errou e, principalmente, perceber que ainda existe algo forte entre eles. Logo na entrada, eles conhecem Clay e Emma Wheeler, o casal responsável por proteger eles. Clay é xerife, Emma é professora, e os dois têm aquele jeitão direto que só gente do campo tem. Nada de rodeios, sem trocadilho, nada de drama. Eles olham para os Morgan e já percebem que vão ter muito trabalho pela frente. O casal não sabe nem como abrir um portão de fazenda direito. O choque cultural é imediato. Paul tenta parecer positivo, tipo, vai ser tranquilo, uma aventura nova, enquanto claramente está surtando por dentro. Meryl, por outro lado, está a ponto de chorar porque ela ama Nova York e odeia a ideia de viver num lugar onde não existe nem um café decente. Eles gostam de comida vegana, museus, táxis e prédios modernos. Já Ray oferece carne de caça, cavalos, caminhonetes e chapéus de cowboy. É quase como se alguém tivesse selecionado o lugar mais oposto possível da vida deles. A chegada deles à casa onde vão ficar já entrega o tom da história. A casa é simples, com decoração rústica, cheiro de madeira e silêncio demais. Não tem barulho de cidade, não tem vizinho brigando, não tem carro passando. É tão silencioso que os dois parecem ouvir a própria ansiedade. E para completar o desastre, eles têm que dividir o mesmo quarto. A polícia não quer os dois separados nem por um minuto. Ou seja, aquele desconforto emocional e romântico vira uma presença física também. Um do lado do outro, o tempo todo, sem nenhuma fuga possível. Nem telefone eles podem usar. Clay e Emma tentam ajudar eles a se adaptar, mas logo percebem que os Morgan são tipo peixes fora d'água. Paul tenta ser simpático com os moradores, mas sempre fala demais ou fala errado. Meryl, estressada, acaba reagindo mal a qualquer coisinha. Eles não conseguem montar num cavalo, não conseguem lidar com o clima frio, não sabem como abrir uma cerca, não entendem os costumes locais. Tudo vira um mini desastre cômico. E aí, enquanto eles tentam sobreviver à vida rural, a sombra do assassino continua pairando sobre eles. A polícia sabe que é só questão de tempo até o criminoso descobrir onde eles estão. E isso transforma tudo num misto de tensão e comédia. Eles não podem se mostrar, mas também não podem viver como se estivesse numa caverna. É um equilíbrio complicado, ainda mais para um casal que mal se suporta naquele momento. Quando Paul e Meryl começam a realmente viver em Ray, aí sim a história fica ainda mais divertida e cheia de momentos que misturam caos, vergonha alheia e aquele tipo de humor que só acontece quando duas pessoas da cidade grande tentam sobreviver no interior profundo. Eles estão ali escondidos por causa de um criminoso perigoso, mas ao mesmo tempo, parece que o maior perigo do dia a dia é simplesmente aprender como esse novo mundo funciona. Logo de cara, eles percebem que Ray é uma cidade onde privacidade é quase um mito. As pessoas se cumprimentam pelo nome, perguntam da vida dos outros sem filtro, sabem quem casou, quem divorciou, quem brigou, quem comprou uma vaca nova. E os Morgan, que estão acostumados com a correria anônima de Nova York, ficam meio apavorados com tanta proximidade.
Mas o pessoal da cidade não tá nem aí. Eles querem conhecer os visitantes de fora. E é claro que Clay e Emma, que virão meio que pais guarda-costas do casal, resolvem apresentar os dois a tudo, desde a comida típica até as atividades locais. E aí começa o festival de trapalhadas. Primeiro tem o lance com os bichos. Paul tenta ajudar a alimentar o gado e acaba tomando um susto de um touro, sai correndo, tropeça na lama e vira um quadro vivo de vergonha. Meryl tenta montar num cavalo e o cavalo simplesmente não se move, como se estivesse julgando ela por dentro. Depois ela tenta de novo, o cavalo dá uma andadinha e Meryl quase cai. Paul tenta ajudar e cai também. E assim, em menos de uma tarde, o casal já vira assunto entre os moradores. Mas o mais interessante é que apesar de toda essa confusão, aos poucos eles vão soltando o estresse, porque pela primeira vez em muito tempo eles têm que fazer tudo juntos. Não tem trabalho para distrair, não tem celular para fugir, não tem amigos para desabafar. Só existe aquele mundo simples, lento e barulhento de animais, vento frio e pessoas sinceras que não medem palavras. E essa convivência forçada começa a mexer com o emocional deles, não de um jeito meloso, mas daquele jeito real, onde você percebe pequenas coisas. Uma risada ali, um olhar ali, um momento onde um ajuda o outro e isso gera uma esparca que estava apagada há muito tempo. Um desses momentos acontece quando eles vão a um jantar comunitário na cidade. Todo mundo leva alguma comida típica, tem música country, tem gente dançando, tem criança correndo, e Paul e Meryl chegam lá parecendo figurantes perdidos em outro filme. Só que depois de um tempo, eles começam a se soltar. Paul dança todo desajeitado, mas Meryl acha engraçado. Meryl tenta acertar um jogo de ferradura e erra feio, mas Paul dá risada junto com ela. Eles começam a conversar sobre o passado, mas numa vibe mais leve, sem aquela cobrança pesada de antes. Aquele clima caipira, simples e cheio de acolhimento, meio que derrete o gelo que tinha entre eles. Paul e Meryl Morgan são um casal de Nova York que tá com o casamento por um fio. Eles até tentam se aproximar de novo, mas tá tudo meio torto, sabe? Cheio de mágoa e de silêncio desconfortável, cada um ocupado com a própria vida. Aquele típico relacionamento que parece um carro que anda, mas tá faltando uma peça ali e outra aqui. Só que o destino não tá nem aí para crises conjugais e joga os dois no olho de um furacão de uma forma totalmente inesperada. Tudo começa quando os dois presenciam um assassinato na rua. Eles veem a cena inteira, inclusive o rosto do criminoso, e o cara também vê eles. E aí já sabe, se o bandido te viu, sua vida virou alvo. A polícia imediatamente coloca os dois num programa de proteção à testemunha. E se eles já estavam mal juntos em Nova York, imagina agora sendo obrigados a ficar grudados 24 horas por dia, sem carro, sem celular, sem internet, sem amigos e sem a vida confortável que eles sempre tiveram. E para piorar, ou melhorar, dependendo do ponto de vista, eles são enviados para um vilarejo minúsculo chamado Ray, lá no interior do Wyoming, onde basicamente tudo é diferente do que eles estão acostumados. Esquece aquele ritmo acelerado de Nova York, porque em Ray o tempo passa devagar, o povo é simples, todo mundo conhece todo mundo e qualquer coisa que aconteça vira assunto da cidade inteira. O casal chega lá como dois alienígenas, roupas modernas demais, modos urbanos demais e zero ideia de como sobreviver no meio rural. Só que é justamente nesse lugar onde nada combina com eles que as coisas começam a mudar. Primeiro porque os dois são forçados a conviver de verdade. Não dá para escapar um do outro num lugar onde só existe uma rua principal e meia dúzia de casas. Depois porque o casal que cuida da segurança deles, Clay e Emma, é daqueles tipos que cativam. Gente simples, direta, que não tem paciência para drama, mas tem de sobra para ajudar. Eles viram quase que pais adotivos improvisados dos Morgan. Enquanto isso, o bandido que eles viram em Nova York descobre onde eles estão escondidos. Então, mesmo com todo esse clima de fazenda, cavalos, rodeios e noites frias no interior, a ameaça segue ali rondando. Só que essa tensão toda acaba ajudando Paul e Meryl a enxergar o que realmente importa, porque quando a vida está em perigo, aquelas brigas antigas começam a parecer bem bobas. A cidadezinha vira um cenário perfeito para eles se redescobrirem. Tem momentos engraçados com os animais, tem atrapalhadas tentando se adaptar à vida rural, tem situações tensas quando o criminoso chega mais perto, e no meio disso tudo, o casal começa a se conectar de novo, entender onde errou e, principalmente, perceber que ainda existe algo forte entre eles.
Para entender direitinho como tudo desanda e ao mesmo tempo começa a encaixar, a gente precisa voltar para o começo, onde o Paul e Meryl ainda estão tentando fingir que a vida tá normal, quando na verdade já tá tudo meio quebrado por dentro. Eles eram um casal poderoso de Nova York, daquelas pessoas que andam rápido, falam rápido e fazem milhões de coisas ao mesmo tempo. Só que no meio desse ritmo maluco, os dois acabaram se afastando. Meryl estava super magoada porque Paul tinha traído ela, e mesmo depois de pedir desculpas 1000 vezes, a ferida ainda estava aberta. Então a relação deles estava tipo um celular com a bateria piscando no 1%. Funciona, mas a qualquer momento pode apagar. Só que aí acontece o inesperado. Paul quer fazer as pazes, Meryl aceita jantar com ele para tentar conversar e, por algum motivo, os dois acabam andando pela rua logo no momento em que alguém é assassinado bem na frente deles. Imagina o trauma. Você sai para salvar seu casamento e acaba virando testemunha de um crime. E o pior, o assassino olha direto para eles. Aquela encarada que diz, eu sei quem vocês são. A partir daí, a vida dos dois vira um caos completo. A polícia entra no caso imediatamente, porque se o criminoso identificou as testemunhas, a prioridade agora é proteger o casal. Mas proteger como? Tirando os dois de Nova York e enfiando eles no programa de proteção à testemunha. Isso significa nada de celular, nada de redes sociais, nada de trabalho, nada de vida antiga. Eles precisam sumir do mapa, tipo desaparecer como se evaporassem. E para evitar qualquer risco, eles têm que ir juntos. Não importa se o relacionamento está caindo a pedaços, a lei não está perguntando se eles querem, está mandando. E é aí que começa a primeira virada hilária e desesperadora. Eles são enviados para um vilarejo minúsculo chamado Ray, lá no interior do Wyoming, onde basicamente tudo é diferente do que eles estão acostumados. Esquece aquele ritmo acelerado de Nova York, porque em Ray o tempo passa devagar, o povo é simples, todo mundo conhece todo mundo, e qualquer coisa que aconteça vira assunto da cidade inteira. O casal chega lá como dois alienígenas, roupas modernas demais, modos urbanos demais e zero ideia de como sobreviver no meio rural. Só que é justamente nesse lugar, onde nada combina com eles, que as coisas começam a mudar. Primeiro porque os dois são forçados a conviver de verdade. Não dá para escapar um do outro num lugar onde só existe uma rua principal e meia dúzia de casas. Depois porque o casal que cuida da segurança deles, Clay e Emma, é daqueles tipos que cativam. Gente simples, direta, que não tem paciência para drama, mas tem de sobra para ajudar. Eles viram quase que pais adotivos improvisados dos Morgan. Enquanto isso, o bandido que eles viram em Nova York descobre onde eles estão escondidos. Então, mesmo com todo esse clima de fazenda, cavalos, rodeios e noites frias no interior, a ameaça segue ali rondando. Só que essa tensão toda acaba ajudando Paul e Meryl a enxergar o que realmente importa. Porque quando a vida está em perigo, aquelas brigas antigas começam a parecer bem bobas. A cidadezinha vira um cenário perfeito para eles se redescobrirem. Tem momentos engraçados com os animais, tem atrapalhadas tentando se adaptar à vida rural, tem situações tensas quando o criminoso chega mais perto, e no meio disso tudo, o casal começa a se conectar de novo, entender onde errou e, principalmente, perceber que ainda existe algo forte entre eles. Logo na entrada, eles conhecem Clay e Emma Wheeler, o casal responsável por proteger eles. Clay é xerife, Emma é professora, e os dois têm aquele jeitão direto que só gente do campo tem. Nada de rodeios, sem trocadilho, nada de drama. Eles olham para os Morgan e já percebem que vão ter muito trabalho pela frente. O casal não sabe nem como abrir um portão de fazenda direito. O choque cultural é imediato. Paul tenta parecer positivo, tipo, vai ser tranquilo, uma aventura nova, enquanto claramente está surtando por dentro. Meryl, por outro lado, está a ponto de chorar porque ela ama Nova York e odeia a ideia de viver num lugar onde não existe nem um café decente. Eles gostam de comida vegana, museus, táxis e prédios modernos. Já Ray oferece carne de caça, cavalos, caminhonetes e chapéus de cowboy. É quase como se alguém tivesse selecionado o lugar mais oposto possível da vida deles. A chegada deles à casa onde vão ficar já entrega o tom da história. A casa é simples, com decoração rústica, cheiro de madeira e silêncio demais. Não tem barulho de cidade, não tem vizinho brigando, não tem carro passando. É tão silencioso que os dois parecem ouvir a própria ansiedade. E para completar o desastre, eles têm que dividir o mesmo quarto. A polícia não quer os dois separados nem por um minuto.
Ou seja, aquele desconforto emocional e romântico vira uma presença física também, um do lado do outro, o tempo todo, sem nenhuma fuga possível. Nem telefone eles podem usar. Clay e Emma tentam ajudar eles a se adaptar, mas logo percebem que os Morgan são tipo peixes fora d'água. Paul tenta ser simpático com os moradores, mas sempre fala demais ou fala errado. Meryl, estressada, acaba reagindo mal a qualquer coisinha. Eles não conseguem montar num cavalo, não conseguem lidar com o clima frio, não sabem como abrir uma cerca, não entendem os costumes locais. Tudo vira um mini desastre cômico. E aí, enquanto eles tentam sobreviver à vida rural, a sombra do assassino continua pairando sobre eles. A polícia sabe que é só questão de tempo até o criminoso descobrir onde eles estão. E isso transforma tudo num misto de tensão e comédia. Eles não podem se mostrar, mas também não podem viver como se estivesse numa caverna. É um equilíbrio complicado, ainda mais para um casal que mal se suporta naquele momento. Quando Paul e Meryl começam a realmente viver em Ray, aí sim a história fica ainda mais divertida e cheia de momentos que misturam caos, vergonha alheia e aquele tipo de humor que só acontece quando duas pessoas da cidade grande tentam sobreviver no interior profundo. Eles estão ali escondidos por causa de um criminoso perigoso, mas ao mesmo tempo, parece que o maior perigo do dia a dia é simplesmente aprender como esse novo mundo funciona. Logo de cara, eles percebem que Ray é uma cidade onde privacidade é quase um mito. As pessoas se cumprimentam pelo nome, perguntam da vida dos outros sem filtro, sabem quem casou, quem divorciou, quem brigou, quem comprou uma vaca nova. E os Morgan, que estão acostumados com a correria anônima de Nova York, ficam meio apavorados com tanta proximidade. Mas o pessoal da cidade não tá nem aí. Eles querem conhecer os visitantes de fora. E é claro que Clay e Emma, que virão meio que pais guarda-costas do casal, resolvem apresentar os dois a tudo, desde a comida típica até as atividades locais. E aí começa o festival de trapalhadas. Primeiro tem o lance com os bichos. Paul tenta ajudar a alimentar o gado e acaba tomando um susto de um touro, sai correndo, tropeça na lama e vira um quadro vivo de vergonha. Meryl tenta montar num cavalo e o cavalo simplesmente não se move, como se estivesse julgando ela por dentro. Depois ela tenta de novo, o cavalo dá uma andadinha e Meryl quase cai. Paul tenta ajudar e cai também. E assim, em menos de uma tarde, o casal já vira assunto entre os moradores. Mas o mais interessante é que apesar de toda essa confusão, aos poucos eles vão soltando o estresse, porque pela primeira vez em muito tempo, eles têm que fazer tudo juntos. Não tem trabalho para distrair, não tem celular para fugir, não tem amigos para desabafar. Só existe aquele mundo simples, lento e barulhento de animais, vento frio e pessoas sinceras que não medem palavras. E essa convivência forçada começa a mexer com o emocional deles, não de um jeito meloso, mas daquele jeito real, onde você percebe pequenas coisas. Uma risada ali, um olhar ali, um momento onde um ajuda o outro e isso gera uma esparca que estava apagada há muito tempo. Um desses momentos acontece quando eles vão a um jantar comunitário na cidade. Todo mundo leva alguma comida típica, tem música country, tem gente dançando, tem criança correndo, e Paul e Meryl chegam lá parecendo figurantes perdidos em outro filme. Só que depois de um tempo, eles começam a se soltar. Paul dança todo desajeitado, mas Meryl acha engraçado. Meryl tenta acertar um jogo de ferradura e erra feio, mas Paul dá risada junto com ela. Eles começam a conversar sobre o passado, mas numa vibe mais leve, sem aquela cobrança pesada de antes. Aquele clima caipira, simples e cheio de acolhimento, meio que derrete o gelo que tinha entre eles. Paul e Meryl Morgan são um casal de Nova York que tá com o casamento por um fio. Eles até tentam se aproximar de novo, mas tá tudo meio torto, sabe? Cheio de mágoa e de silêncio desconfortável, cada um ocupado com a própria vida. Aquele típico relacionamento que parece um carro que anda, mas tá faltando uma peça ali e outra aqui. Só que o destino não tá nem aí para crises conjugais e joga os dois no olho de um furacão de uma forma totalmente inesperada. Tudo começa quando os dois presenciam um assassinato na rua. Eles veem a cena inteira, inclusive o rosto do criminoso, e o cara também vê eles. E aí já sabe, se o bandido te viu, sua vida virou alvo. A polícia imediatamente coloca os dois num programa de proteção à testemunha. E se eles já estavam mal juntos em Nova York, imagina agora sendo obrigados a ficar grudados 24 horas por dia, sem carro, sem celular, sem internet, sem amigos e sem a vida confortável que eles sempre tiveram.
E para piorar, ou melhorar, dependendo do ponto de vista, eles são enviados para um vilarejo minúsculo chamado Ray, lá no interior do Wyoming, onde basicamente tudo é diferente do que eles estão acostumados. Esquece aquele ritmo acelerado de Nova York, porque em Ray o tempo passa devagar, o povo é simples, todo mundo conhece todo mundo e qualquer coisa que aconteça vira assunto da cidade inteira. O casal chega lá como dois alienígenas, roupas modernas demais, modos urbanos demais e zero ideia de como sobreviver no meio rural. Só que é justamente nesse lugar onde nada combina com eles que as coisas começam a mudar. Primeiro porque os dois são forçados a conviver de verdade. Não dá para escapar um do outro num lugar onde só existe uma rua principal e meia dúzia de casas. Depois porque o casal que cuida da segurança deles, Clay e Emma, é daqueles tipos que cativam. Gente simples, direta, que não tem paciência para drama, mas tem de sobra para ajudar. Eles viram quase que pais adotivos improvisados dos Morgan. Enquanto isso, o bandido que eles viram em Nova York descobre onde eles estão escondidos. Então, mesmo com todo esse clima de fazenda, cavalos, rodeios e noites frias no interior, a ameaça segue ali rondando. Só que essa tensão toda acaba ajudando Paul e Meryl a enxergar o que realmente importa, porque quando a vida está em perigo, aquelas brigas antigas começam a parecer bem bobas. A cidadezinha vira um cenário perfeito para eles se redescobrirem. Tem momentos engraçados com os animais, tem atrapalhadas tentando se adaptar à vida rural, tem situações tensas quando o criminoso chega mais perto, e no meio disso tudo, o casal começa a se conectar de novo, entender onde errou e, principalmente, perceber que ainda existe algo forte entre eles. Para entender direitinho como tudo desanda e, ao mesmo tempo, começa a encaixar, a gente precisa voltar para o começo, onde o Paul e Meryl ainda estão tentando fingir que a vida está normal, quando, na verdade, já está tudo meio quebrado por dentro. Eles eram um casal poderoso de Nova York, daquelas pessoas que andam rápido, falam rápido e fazem milhões de coisas ao mesmo tempo. Só que no meio desse ritmo maluco, os dois acabaram se afastando. Meryl estava super magoada porque Paul tinha traído ela, e mesmo depois de pedir desculpas 1000 vezes, a ferida ainda estava aberta. Então a relação deles estava tipo um celular com a bateria piscando no 1%. Funciona, mas a qualquer momento pode apagar. Só que aí acontece o inesperado. Paul quer fazer as pazes, Meryl aceita jantar com ele para tentar conversar e, por algum motivo, os dois acabam andando pela rua logo no momento em que alguém é assassinado bem na frente deles. Imagina o trauma. Você sai para salvar seu casamento e acaba virando testemunha de um crime. E o pior, o assassino olha direto para eles. Aquela encarada que diz, eu sei quem vocês são. A partir daí, a vida dos dois vira um caos completo. A polícia entra no caso imediatamente, porque se o criminoso identificou as testemunhas, a prioridade agora é proteger o casal. Mas proteger como? Tirando os dois de Nova York e enfiando eles no programa de proteção à testemunha. Isso significa nada de celular, nada de redes sociais, nada de trabalho, nada de vida antiga. Eles precisam sumir do mapa, tipo desaparecer como se evaporassem. E para evitar qualquer risco, eles têm que ir juntos. Não importa se o relacionamento está caindo a pedaços, a lei não está perguntando se eles querem, está mandando. E é aí que começa a primeira virada hilária e desesperadora. Eles são enviados para um vilarejo minúsculo chamado Ray, lá no interior do Wyoming, onde basicamente tudo é diferente do que eles estão acostumados. Esquece aquele ritmo acelerado de Nova York, porque em Ray o tempo passa devagar, o povo é simples, todo mundo conhece todo mundo, e qualquer coisa que aconteça vira assunto da cidade inteira. O casal chega lá como dois alienígenas, roupas modernas demais, modos urbanos demais e zero ideia de como sobreviver no meio rural. Só que é justamente nesse lugar, onde nada combina com eles, que as coisas começam a mudar. Primeiro porque os dois são forçados a conviver de verdade. Não dá para escapar um do outro num lugar onde só existe uma rua principal e meia dúzia de casas. Depois porque o casal que cuida da segurança deles, Clay e Emma, é daqueles tipos que cativam. Gente simples, direta, que não tem paciência para drama, mas tem de sobra para ajudar. Eles viram quase que pais adotivos improvisados dos Morgan. Enquanto isso, o bandido que eles viram em Nova York descobre onde eles estão escondidos. Então, mesmo com todo esse clima de fazenda, cavalos, rodeios e noites frias no interior, a ameaça segue ali rondando. Só que essa tensão toda acaba ajudando Paul e Meryl a enxergar o que realmente importa, porque quando a vida está em perigo, aquelas brigas antigas começam a parecer bem bobas.
A cidadezinha vira um cenário perfeito para eles se redescobrirem. Tem momentos engraçados com os animais, tem atrapalhadas tentando se adaptar à vida rural, tem situações tensas quando o criminoso chega mais perto, e no meio disso tudo, o casal começa a se conectar de novo, entender onde errou e, principalmente, perceber que ainda existe algo forte entre eles. Logo na entrada, eles conhecem Clay e Emma Wheeler, o casal responsável por proteger eles. Clay é xerife, Emma é professora, e os dois têm aquele jeitão direto que só gente do campo tem. Nada de rodeios, sem trocadilho, nada de drama. Eles olham para os Morgan e já percebem que vão ter muito trabalho pela frente. O casal não sabe nem como abrir um portão de fazenda direito. O choque cultural é imediato. Paul tenta parecer positivo, tipo, vai ser tranquilo, uma aventura nova, enquanto claramente está surtando por dentro. Meryl, por outro lado, está a ponto de chorar porque ela ama Nova York e odeia a ideia de viver num lugar onde não existe nem um café decente. Eles gostam de comida vegana, museus, táxis e prédios modernos. Já Ray oferece carne de caça, cavalos, caminhonetes e chapéus de cowboy. É quase como se alguém tivesse selecionado o lugar mais oposto possível da vida deles. A chegada deles à casa onde vão ficar já entrega o tom da história. A casa é simples, com decoração rústica, cheiro de madeira e silêncio demais. Não tem barulho de cidade, não tem vizinho brigando, não tem carro passando. É tão silencioso que os dois parecem ouvir a própria ansiedade. E para completar o desastre, eles têm que dividir o mesmo quarto. A polícia não quer os dois separados nem por um minuto. Ou seja, aquele desconforto emocional e romântico vira uma presença física também. Um do lado do outro, o tempo todo, sem nenhuma fuga possível. Nem telefone eles podem usar. Clay e Emma tentam ajudar eles a se adaptar, mas logo percebem que os Morgan são tipo peixes fora d'água. Paul tenta ser simpático com os moradores, mas sempre fala demais ou fala errado. Meryl, estressada, acaba reagindo mal a qualquer coisinha. Eles não conseguem montar num cavalo, não conseguem lidar com o clima frio, não sabem como abrir uma cerca, não entendem os costumes locais. Tudo vira um mini desastre cômico. E aí, enquanto eles tentam sobreviver à vida rural, a sombra do assassino continua pairando sobre eles. A polícia sabe que é só questão de tempo até o criminoso descobrir onde eles estão. E isso transforma tudo num misto de tensão e comédia. Eles não podem se mostrar, mas também não podem viver como se estivesse numa caverna. É um equilíbrio complicado, ainda mais para um casal que mal se suporta naquele momento. Quando Paul e Meryl começam a realmente viver em Ray, aí sim a história fica ainda mais divertida e cheia de momentos que misturam caos, vergonha alheia e aquele tipo de humor que só acontece quando duas pessoas da cidade grande tentam sobreviver no interior profundo. Eles estão ali escondidos por causa de um criminoso perigoso, mas ao mesmo tempo, parece que o maior perigo do dia a dia é simplesmente aprender como esse novo mundo funciona. Logo de cara, eles percebem que Ray é uma cidade onde privacidade é quase um mito. As pessoas se cumprimentam pelo nome, perguntam da vida dos outros sem filtro, sabem quem casou, quem divorciou, quem brigou, quem comprou uma vaca nova. E os Morgan, que estão acostumados com a correria anônima de Nova York, ficam meio apavorados com tanta proximidade. Mas o pessoal da cidade não tá nem aí. Eles querem conhecer os visitantes de fora. E é claro que Clay e Emma, que virão meio que pais guarda-costas do casal, resolvem apresentar os dois a tudo, desde a comida típica até as atividades locais. E aí começa o festival de trapalhadas. Primeiro tem o lance com os bichos. Paul tenta ajudar a alimentar o gado e acaba tomando um susto de um touro, sai correndo, tropeça na lama e vira um quadro vivo de vergonha. Meryl tenta montar num cavalo e o cavalo simplesmente não se move, como se estivesse julgando ela por dentro. Depois ela tenta de novo, o cavalo dá uma andadinha e Meryl quase cai. Paul tenta ajudar e cai também. E assim, em menos de uma tarde, o casal já vira assunto entre os moradores. Mas o mais interessante é que apesar de toda essa confusão, aos poucos eles vão soltando o estresse, porque pela primeira vez em muito tempo eles têm que fazer tudo juntos. Não tem trabalho para distrair, não tem celular para fugir, não tem amigos para desabafar. Só existe aquele mundo simples, lento e barulhento de animais, vento frio e pessoas sinceras que não medem palavras. E essa convivência forçada começa a mexer com o emocional deles, não de um jeito meloso,
mas daquele jeito real, onde você percebe pequenas coisas. Uma risada ali, um olhar ali, um momento onde um ajuda o outro e isso gera uma esparca que estava apagada há muito tempo. Um desses momentos acontece quando eles vão a um jantar comunitário na cidade. Todo mundo leva alguma comida típica, tem música country, tem gente dançando, tem criança correndo, e Paul e Meryl chegam lá parecendo figurantes perdidos em outro filme. Só que depois de um tempo, eles começam a se soltar. Paul dança todo desajeitado, mas Meryl acha engraçado. Meryl tenta acertar um jogo de ferradura e erra feio, mas Paul dá risada junto com ela. Eles começam a conversar sobre o passado, mas numa vibe mais leve, sem aquela cobrança pesada de antes. Aquele clima caipira, simples e cheio de acolhimento, meio que derrete o gelo que tinha entre eles. Paul e Meryl Morgan são um casal de Nova York que tá com o casamento por um fio. Eles até tentam se aproximar de novo, mas tá tudo meio torto, sabe? Cheio de mágoa e de silêncio desconfortável, cada um ocupado com a própria vida. Aquele típico relacionamento que parece um carro que anda, mas tá faltando uma peça ali e outra aqui. Só que o destino não tá nem aí para crises conjugais e joga os dois no olho de um furacão de uma forma totalmente inesperada. Tudo começa quando os dois presenciam um assassinato na rua. Eles veem a cena inteira, inclusive o rosto do criminoso, e o cara também vê eles. E aí já sabe, se o bandido te viu, sua vida virou alvo. A polícia imediatamente coloca os dois num programa de proteção à testemunha. E se eles já estavam mal juntos em Nova York, imagina agora sendo obrigados a ficar grudados 24 horas por dia, sem carro, sem celular, sem internet, sem amigos e sem a vida confortável que eles sempre tiveram. E para piorar, ou melhorar, dependendo do ponto de vista, eles são enviados para um vilarejo minúsculo chamado Ray, lá no interior do Wyoming, onde basicamente tudo é diferente do que eles estão acostumados. Esquece aquele ritmo acelerado de Nova York, porque em Ray o tempo passa devagar, o povo é simples, todo mundo conhece todo mundo e qualquer coisa que aconteça vira assunto da cidade inteira. O casal chega lá como dois alienígenas, roupas modernas demais, modos urbanos demais e zero ideia de como sobreviver no meio rural. Só que é justamente nesse lugar onde nada combina com eles que as coisas começam a mudar. Primeiro porque os dois são forçados a conviver de verdade. Não dá para escapar um do outro num lugar onde só existe uma rua principal e meia dúzia de casas. Depois porque o casal que cuida da segurança deles, Clay e Emma, é daqueles tipos que cativam. Gente simples, direta, que não tem paciência para drama, mas tem de sobra para ajudar. Eles viram quase que pais adotivos improvisados dos Morgan. Enquanto isso, o bandido que eles viram em Nova York descobre onde eles estão escondidos. Então, mesmo com todo esse clima de fazenda, cavalos, rodeios e noites frias no interior, a ameaça segue ali rondando. Só que essa tensão toda acaba ajudando Paul e Meryl a enxergar o que realmente importa, porque quando a vida está em perigo, aquelas brigas antigas começam a parecer bem bobas. A cidadezinha vira um cenário perfeito para eles se redescobrirem. Tem momentos engraçados com os animais, tem atrapalhadas tentando se adaptar à vida rural, tem situações tensas quando o criminoso chega mais perto, e no meio disso tudo, o casal começa a se conectar de novo, entender onde errou e, principalmente, perceber que ainda existe algo forte entre eles. Para entender direitinho como tudo desanda e ao mesmo tempo começa a encaixar, a gente precisa voltar para o começo, onde o Paul e Meryl ainda estão tentando fingir que a vida está normal, quando na verdade já está tudo meio quebrado por dentro. Eles eram um casal poderoso de Nova York, daquelas pessoas que andam rápido, falam rápido e fazem milhões de coisas ao mesmo tempo. Só que no meio desse ritmo maluco, os dois acabaram se afastando. Meryl estava super magoada porque Paul tinha traído ela, e mesmo depois de pedir desculpas 1000 vezes, a ferida ainda estava aberta. Então a relação deles estava tipo um celular com a bateria piscando no 1%. Funciona, mas a qualquer momento pode apagar. Só que aí acontece o inesperado. Paul quer fazer as pazes, Meryl aceita jantar com ele para tentar conversar e, por algum motivo, os dois acabam andando pela rua logo no momento em que alguém é assassinado bem na frente deles. Imagina o trauma. Você sai para salvar seu casamento e acaba virando testemunha de um crime. E o pior, o assassino olha direto para eles. Aquela encarada que diz, eu sei quem vocês são. A partir daí, a vida dos dois vira um caos completo. A polícia entra no caso imediatamente, porque se o criminoso identificou as testemunhas, a prioridade agora é proteger o casal. Mas proteger como?
tirando os dois de Nova York e enfiando eles no programa de proteção à testemunha. Isso significa nada de celular, nada de redes sociais, nada de trabalho, nada de vida antiga. Eles precisam sumir do mapa, tipo desaparecer como se evaporassem. E para evitar qualquer risco, eles têm que ir juntos. Não importa se o relacionamento está caindo a pedaços, a lei não está perguntando se eles querem, está mandando. E é aí que começa a primeira virada hilária e desesperadora. Eles são enviados para um vilarejo minúsculo chamado Ray, lá no interior do Wyoming, onde basicamente tudo é diferente do que eles estão acostumados. Esquece aquele ritmo acelerado de Nova York, porque em Ray o tempo passa devagar, o povo é simples, todo mundo conhece todo mundo, e qualquer coisa que aconteça vira assunto da cidade inteira. O casal chega lá como dois alienígenas, roupas modernas demais, modos urbanos demais e zero ideia de como sobreviver no meio rural. Só que é justamente nesse lugar, onde nada combina com eles, que as coisas começam a mudar. Primeiro porque os dois são forçados a conviver de verdade. Não dá para escapar um do outro num lugar onde só existe uma rua principal e meia dúzia de casas. Depois porque o casal que cuida da segurança deles, Clay e Emma, é daqueles tipos que cativam. Gente simples, direta, que não tem paciência para drama, mas tem de sobra para ajudar. Eles viram quase que pais adotivos improvisados dos Morgan. Enquanto isso, o bandido que eles viram em Nova York descobre onde eles estão escondidos. Então, mesmo com todo esse clima de fazenda, cavalos, rodeios e noites frias no interior, a ameaça segue ali rondando. Só que essa tensão toda acaba ajudando Paul e Meryl a enxergar o que realmente importa, porque quando a vida está em perigo, aquelas brigas antigas começam a parecer bem bobas. A cidadezinha vira um cenário perfeito para eles se redescobrirem. Tem momentos engraçados com os animais, tem atrapalhadas tentando se adaptar à vida rural, tem situações tensas quando o criminoso chega mais perto, e no meio disso tudo, o casal começa a se conectar de novo, entender onde errou e, principalmente, perceber que ainda existe algo forte entre eles. Logo na entrada, eles conhecem Clay e Emma Wheeler, o casal responsável por proteger eles. Clay é xerife, Emma é professora, e os dois têm aquele jeitão direto que só gente do campo tem. Nada de rodeios, sem trocadilho, nada de drama. Eles olham para os Morgan e já percebem que vão ter muito trabalho pela frente. O casal não sabe nem como abrir um portão de fazenda direito. O choque cultural é imediato. Paul tenta parecer positivo, tipo, vai ser tranquilo, uma aventura nova, enquanto claramente está surtando por dentro. Meryl, por outro lado, está a ponto de chorar porque ela ama Nova York e odeia a ideia de viver num lugar onde não existe nem um café decente. Eles gostam de comida vegana, museus, táxis e prédios modernos. Já Ray oferece carne de caça, cavalos, caminhonetes e chapéus de cowboy. É quase como se alguém tivesse selecionado o lugar mais oposto possível da vida deles. A chegada deles à casa onde vão ficar já entrega o tom da história. A casa é simples, com decoração rústica, cheiro de madeira e silêncio demais. Não tem barulho de cidade, não tem vizinho brigando, não tem carro passando. É tão silencioso que os dois parecem ouvir a própria ansiedade. E para completar o desastre, eles têm que dividir o mesmo quarto. A polícia não quer os dois separados nem por um minuto. Ou seja, aquele desconforto emocional e romântico vira uma presença física também. Um do lado do outro, o tempo todo, sem nenhuma fuga possível. Nem telefone eles podem usar. Clay e Emma tentam ajudar eles a se adaptar, mas logo percebem que os Morgan são tipo peixes fora d'água. Paul tenta ser simpático com os moradores, mas sempre fala demais ou fala errado. Meryl, estressada, acaba reagindo mal a qualquer coisinha. Eles não conseguem montar num cavalo, não conseguem lidar com o clima frio, não sabem como abrir uma cerca, não entendem os costumes locais. Tudo vira um mini desastre cômico. E aí, enquanto eles tentam sobreviver à vida rural, a sombra do assassino continua pairando sobre eles. A polícia sabe que é só questão de tempo até o criminoso descobrir onde eles estão. E isso transforma tudo num misto de tensão e comédia. Eles não podem se mostrar, mas também não podem viver como se estivesse numa caverna. É um equilíbrio complicado, ainda mais para um casal que mal se suporta naquele momento.
Quando Paul e Meryl começam a realmente viver em Ray, aí sim a história fica ainda mais divertida e cheia de momentos que misturam caos, vergonha alheia e aquele tipo de humor que só acontece quando duas pessoas da cidade grande tentam sobreviver no interior profundo. Eles estão ali escondidos por causa de um criminoso perigoso, mas ao mesmo tempo, parece que o maior perigo do dia a dia é simplesmente aprender como esse novo mundo funciona. Logo de cara, eles percebem que Ray é uma cidade onde privacidade é quase um mito. As pessoas se cumprimentam pelo nome, perguntam da vida dos outros sem filtro, sabem quem casou, quem divorciou, quem brigou, quem comprou uma vaca nova. E os Morgan, que estão acostumados com a correria anônima de Nova York, ficam meio apavorados com tanta proximidade. Mas o pessoal da cidade não tá nem aí. Eles querem conhecer os visitantes de fora. E é claro que Clay e Emma, que virão meio que pais guarda-costas do casal, resolvem apresentar os dois a tudo, desde a comida típica até as atividades locais. E aí começa o festival de trapalhadas. Primeiro tem o lance com os bichos. Paul tenta ajudar a alimentar o gado e acaba tomando um susto de um touro, sai correndo, tropeça na lama e vira um quadro vivo de vergonha. Meryl tenta montar num cavalo e o cavalo simplesmente não se move, como se estivesse julgando ela por dentro. Depois ela tenta de novo, o cavalo dá uma andadinha e Meryl quase cai. Paul tenta ajudar e cai também. E assim, em menos de uma tarde, o casal já vira assunto entre os moradores. Mas o mais interessante é que apesar de toda essa confusão, aos poucos eles vão soltando o estresse, porque pela primeira vez em muito tempo eles têm que fazer tudo juntos. Não tem trabalho para distrair, não tem celular para fugir, não tem amigos para desabafar. Só existe aquele mundo simples, lento e barulhento de animais, vento frio e pessoas sinceras que não medem palavras. E essa convivência forçada começa a mexer com o emocional deles, não de um jeito meloso, mas daquele jeito real, onde você percebe pequenas coisas. Uma risada ali, um olhar ali, um momento onde um ajuda o outro e isso gera uma esparca que estava apagada há muito tempo. Um desses momentos acontece quando eles vão a um jantar comunitário na cidade. Todo mundo leva alguma comida típica, tem música country, tem gente dançando, tem criança correndo, e Paul e Meryl chegam lá parecendo figurantes perdidos em outro filme. Só que depois de um tempo, eles começam a se soltar. Paul dança todo desajeitado, mas Meryl acha engraçado. Meryl tenta acertar um jogo de ferradura e erra feio, mas Paul dá risada junto com ela. Eles começam a conversar sobre o passado, mas numa vibe mais leve, sem aquela cobrança pesada de antes. Aquele clima caipira, simples e cheio de acolhimento, meio que derrete o gelo que tinha entre eles. Paul e Meryl Morgan são um casal de Nova York que tá com o casamento por um fio. Eles até tentam se aproximar de novo, mas tá tudo meio torto, sabe? Cheio de mágoa e de silêncio desconfortável, cada um ocupado com a própria vida. Aquele típico relacionamento que parece um carro que anda, mas tá faltando uma peça ali e outra aqui. Só que o destino não tá nem aí para crises conjugais e joga os dois no olho de um furacão de uma forma totalmente inesperada. Tudo começa quando os dois presenciam um assassinato na rua. Eles veem a cena inteira, inclusive o rosto do criminoso, e o cara também vê eles. E aí já sabe, se o bandido te viu, sua vida virou alvo. A polícia imediatamente coloca os dois num programa de proteção à testemunha. E se eles já estavam mal juntos em Nova York, imagina agora sendo obrigados a ficar grudados 24 horas por dia, sem carro, sem celular, sem internet, sem amigos e sem a vida confortável que eles sempre tiveram. E para piorar, ou melhorar, dependendo do ponto de vista, eles são enviados para um vilarejo minúsculo chamado Ray, lá no interior do Wyoming, onde basicamente tudo é diferente do que eles estão acostumados. Esquece aquele ritmo acelerado de Nova York, porque em Ray o tempo passa devagar, o povo é simples, todo mundo conhece todo mundo e qualquer coisa que aconteça vira assunto da cidade inteira. O casal chega lá como dois alienígenas, roupas modernas demais, modos urbanos demais e zero ideia de como sobreviver no meio rural. Só que é justamente nesse lugar onde nada combina com eles que as coisas começam a mudar. Primeiro porque os dois são forçados a conviver de verdade. Não dá para escapar um do outro num lugar onde só existe uma rua principal e meia dúzia de casas. Depois porque o casal que cuida da segurança deles, Clay e Emma, é daqueles tipos que cativam. Gente simples, direta, que não tem paciência para drama, mas tem de sobra para ajudar. Eles viram quase que pais adotivos improvisados dos Morgan.
Enquanto isso, o bandido que eles viram em Nova York descobre onde eles estão escondidos. Então, mesmo com todo esse clima de fazenda, cavalos, rodeios e noites frias no interior, a ameaça segue ali rondando. Só que essa tensão toda acaba ajudando Paul e Meryl a enxergar o que realmente importa, porque quando a vida está em perigo, aquelas brigas antigas começam a parecer bem bobas. A cidadezinha vira um cenário perfeito para eles se redescobrirem. Tem momentos engraçados com os animais, tem trapalhadas tentando se adaptar à vida rural, tem situações tensas quando o criminoso chega mais perto, e no meio disso tudo, o casal começa a se conectar de novo, entender onde errou e, principalmente, perceber que ainda existe algo forte entre eles. Para entender direitinho como tudo desanda e ao mesmo tempo começa a encaixar, a gente precisa voltar para o começo, onde o Paul e Meryl ainda estão tentando fingir que a vida está normal, quando na verdade já está tudo meio quebrado por dentro. Eles eram um casal poderoso de Nova York, daquelas pessoas que andam rápido, falam rápido e fazem milhões de coisas ao mesmo tempo. Só que no meio desse ritmo maluco, os dois acabaram se afastando. Meryl estava super magoada porque Paul tinha traído ela, e mesmo depois de pedir desculpas 1000 vezes, a ferida ainda estava aberta. Então a relação deles estava tipo um celular com a bateria piscando no 1%. Funciona, mas a qualquer momento pode apagar. Só que aí acontece o inesperado. Paul quer fazer as pazes, Meryl aceita jantar com ele para tentar conversar e, por algum motivo, os dois acabam andando pela rua logo no momento em que alguém é assassinado bem na frente deles. Imagina o trauma. Você sai para salvar seu casamento e acaba virando testemunha de um crime. E o pior, o assassino olha direto para eles. Aquela encarada que diz, eu sei quem vocês são. A partir daí, a vida dos dois vira um caos completo. A polícia entra no caso imediatamente, porque se o criminoso identificou as testemunhas, a prioridade agora é proteger o casal. Mas proteger como? Tirando os dois de Nova York e enfiando eles no programa de proteção à testemunha. Isso significa nada de celular, nada de redes sociais, nada de trabalho, nada de vida antiga. Eles precisam sumir do mapa, tipo desaparecer como se evaporassem. E para evitar qualquer risco, eles têm que ir juntos. Não importa se o relacionamento está caindo a pedaços, a lei não está perguntando se eles querem, está mandando. E aí que começa a primeira virada hilária e desesperadora. Eles são enviados para um vilarejo minúsculo chamado Ray, lá no interior do Wyoming, onde basicamente tudo é diferente do que eles estão acostumados. Esquece aquele ritmo acelerado de Nova York, porque em Ray o tempo passa devagar, o povo é simples, todo mundo conhece todo mundo, e qualquer coisa que aconteça vira assunto da cidade inteira. O casal chega lá como dois alienígenas, roupas modernas demais, modos urbanos demais e zero ideia de como sobreviver no meio rural. Só que é justamente nesse lugar, onde nada combina com eles, que as coisas começam a mudar. Primeiro porque os dois são forçados a conviver de verdade. Não dá para escapar um do outro num lugar onde só existe uma rua principal e meia dúzia de casas. Depois porque o casal que cuida da segurança deles, Clay e Emma, é daqueles tipos que cativam. Gente simples, direta, que não tem paciência para drama, mas tem de sobra para ajudar. Eles viram quase que pais adotivos improvisados dos Morgan. Enquanto isso, o bandido que eles viram em Nova York descobre onde eles estão escondidos. Então, mesmo com todo esse clima de fazenda, cavalos, rodeios e noites frias no interior, a ameaça segue ali rondando. Só que essa tensão toda acaba ajudando Paul e Meryl a enxergar o que realmente importa, porque quando a vida está em perigo, aquelas brigas antigas começam a parecer bem bobas. A cidadezinha vira um cenário perfeito para eles se redescobrirem. Tem momentos engraçados com os animais, tem atrapalhadas tentando se adaptar à vida rural, tem situações tensas quando o criminoso chega mais perto, e no meio disso tudo, o casal começa a se conectar de novo, entender onde errou e, principalmente, perceber que ainda existe algo forte entre eles. Logo na entrada, eles conhecem Clay e Emma Wheeler, o casal responsável por proteger eles. Clay é xerife, Emma é professora, e os dois têm aquele jeitão direto que só gente do campo tem. Nada de rodeios, sem trocadilho, nada de drama. Eles olham para os Morgan e já percebem que vão ter muito trabalho pela frente. O casal não sabe nem como abrir um portão de fazenda direito. O choque cultural é imediato. Paul tenta parecer positivo, tipo, vai ser tranquilo, uma aventura nova, enquanto claramente está surtando por dentro. Meryl, por outro lado,
Tá a ponto de chorar porque ela ama Nova York e odeia a ideia de viver num lugar onde não existe nem um café decente. Eles gostam de comida vegana, museus, táxis e prédios modernos. Já Ray oferece carne de caça, cavalos, caminhonetes e chapéus de cowboy. É quase como se alguém tivesse selecionado o lugar mais oposto possível da vida deles. A chegada deles à casa onde vão ficar já entrega o tom da história. A casa é simples, com decoração rústica, cheiro de madeira e silêncio demais. Não tem barulho de cidade, não tem vizinho brigando, não tem carro passando. É tão silencioso que os dois parecem ouvir a própria ansiedade. E para completar o desastre, eles têm que dividir o mesmo quarto. A polícia não quer os dois separados nem por um minuto. Ou seja, aquele desconforto emocional e romântico vira uma presença física também. Um do lado do outro, o tempo todo, sem nenhuma fuga possível. Nem telefone eles podem usar. Clay e Emma tentam ajudar eles a se adaptar, mas logo percebem que os Morgan são tipo peixes fora d'água. Paul tenta ser simpático com os moradores, mas sempre fala demais ou fala errado. Meryl, estressada, acaba reagindo mal a qualquer coisinha. Eles não conseguem montar num cavalo, não conseguem lidar com o clima frio, não sabem como abrir uma cerca, não entendem os costumes locais. Tudo vira um mini desastre cômico. E aí, enquanto eles tentam sobreviver à vida rural, a sombra do assassino continua pairando sobre eles. A polícia sabe que é só questão de tempo até o criminoso descobrir onde eles estão. E isso transforma tudo num misto de tensão e comédia. Eles não podem se mostrar, mas também não podem viver como se estivesse numa caverna. É um equilíbrio complicado, ainda mais para um casal que mal se suporta naquele momento. Quando Paul e Meryl começam a realmente viver em Ray, aí sim a história fica ainda mais divertida e cheia de momentos que misturam caos, vergonha alheia e aquele tipo de humor que só acontece quando duas pessoas da cidade grande tentam sobreviver no interior profundo. Eles estão ali escondidos por causa de um criminoso perigoso, mas ao mesmo tempo, parece que o maior perigo do dia a dia é simplesmente aprender como esse novo mundo funciona. Logo de cara, eles percebem que Ray é uma cidade onde privacidade é quase um mito. As pessoas se cumprimentam pelo nome, perguntam da vida dos outros sem filtro, sabem quem casou, quem divorciou, quem brigou, quem comprou uma vaca nova. E os Morgan, que estão acostumados com a correria anônima de Nova York, ficam meio apavorados com tanta proximidade. Mas o pessoal da cidade não tá nem aí. Eles querem conhecer os visitantes de fora. E é claro que Clay e Emma, que virão meio que pais guarda-costas do casal, resolvem apresentar os dois a tudo, desde a comida típica até as atividades locais. E aí começa o festival de trapalhadas. Primeiro tem o lance com os bichos. Paul tenta ajudar a alimentar o gado e acaba tomando um susto de um touro, sai correndo, tropeça na lama e vira um quadro vivo de vergonha. Meryl tenta montar num cavalo e o cavalo simplesmente não se move, como se estivesse julgando ela por dentro. Depois ela tenta de novo, o cavalo dá uma andadinha e Meryl quase cai. Paul tenta ajudar e cai também. E assim, em menos de uma tarde, o casal já vira assunto entre os moradores. Mas o mais interessante é que apesar de toda essa confusão, aos poucos eles vão soltando o estresse, porque pela primeira vez em muito tempo eles têm que fazer tudo juntos. Não tem trabalho para distrair, não tem celular para fugir, não tem amigos para desabafar. Só existe aquele mundo simples, lento e barulhento de animais, vento frio e pessoas sinceras que não medem palavras. E essa convivência forçada começa a mexer com o emocional deles, não de um jeito meloso, mas daquele jeito real, onde você percebe pequenas coisas. Uma risada ali, um olhar ali, um momento onde um ajuda o outro e isso gera uma esparca que estava apagada há muito tempo. Um desses momentos acontece quando eles vão a um jantar comunitário na cidade. Todo mundo leva alguma comida típica, tem música country, tem gente dançando, tem criança correndo, e Paul e Meryl chegam lá parecendo figurantes perdidos em outro filme. Só que depois de um tempo, eles começam a se soltar. Paul dança todo desajeitado, mas Meryl acha engraçado. Meryl tenta acertar um jogo de ferradura e erra feio, mas Paul dá risada junto com ela. Eles começam a conversar sobre o passado, mas numa vibe mais leve, sem aquela cobrança pesada de antes. Aquele clima caipira, simples e cheio de acolhimento, meio que derrete o gelo que tinha entre eles. Paul e Meryl Morgan são um casal de Nova York que tá com o casamento por um fio.
Eles até tentam se aproximar de novo, mas tá tudo meio torto, sabe? Cheio de mágoa e de silêncio desconfortável, cada um ocupado com a própria vida. Aquele típico relacionamento que parece um carro que anda, mas tá faltando uma peça ali e outra aqui. Só que o destino não tá nem aí para crises conjugais e joga os dois no olho de um furacão de uma forma totalmente inesperada. Tudo começa quando os dois presenciam um assassinato na rua. Eles veem a cena inteira, inclusive o rosto do criminoso, e o cara também vê eles. E aí já sabe, se o bandido te viu, sua vida virou alvo. A polícia imediatamente coloca os dois num programa de proteção à testemunha. E se eles já estavam mal juntos em Nova York, imagina agora sendo obrigados a ficar grudados 24 horas por dia, sem carro, sem celular, sem internet, sem amigos e sem a vida confortável que eles sempre tiveram. E para piorar, ou melhorar, dependendo do ponto de vista, eles são enviados para um vilarejo minúsculo chamado Ray, lá no interior do Wyoming, onde basicamente tudo é diferente do que eles estão acostumados. Esquece aquele ritmo acelerado de Nova York, porque em Ray o tempo passa devagar, o povo é simples, todo mundo conhece todo mundo e qualquer coisa que aconteça vira assunto da cidade inteira. O casal chega lá como dois alienígenas, roupas modernas demais, modos urbanos demais e zero ideia de como sobreviver no meio rural. Só que é justamente nesse lugar onde nada combina com eles que as coisas começam a mudar. Primeiro porque os dois são forçados a conviver de verdade. Não dá para escapar um do outro num lugar onde só existe uma rua principal e meia dúzia de casas. Depois porque o casal que cuida da segurança deles, Clay e Emma, é daqueles tipos que cativam. Gente simples, direta, que não tem paciência para drama, mas tem de sobra para ajudar. Eles viram quase que pais adotivos improvisados dos Morgan. Enquanto isso, o bandido que eles viram em Nova York descobre onde eles estão escondidos. Então, mesmo com todo esse clima de fazenda, cavalos, rodeios e noites frias no interior, a ameaça segue ali rondando. Só que essa tensão toda acaba ajudando Paul e Meryl a enxergar o que realmente importa, porque quando a vida está em perigo, aquelas brigas antigas começam a parecer bem bobas. A cidadezinha vira um cenário perfeito para eles se redescobrirem. Tem momentos engraçados com os animais, tem trapalhadas tentando se adaptar à vida rural, tem situações tensas quando o criminoso chega mais perto, e no meio disso tudo, o casal começa a se conectar de novo, entender onde errou e, principalmente, perceber que ainda existe algo forte entre eles. Para entender direitinho como tudo desanda e ao mesmo tempo começa a encaixar, a gente precisa voltar para o começo, onde o Paul e Meryl ainda estão tentando fingir que a vida está normal, quando na verdade já está tudo meio quebrado por dentro. Eles eram um casal poderoso de Nova York, daquelas pessoas que andam rápido, falam rápido e fazem milhões de coisas ao mesmo tempo. Só que no meio desse ritmo maluco, os dois acabaram se afastando. Meryl estava super magoada porque Paul tinha traído ela, e mesmo depois de pedir desculpas 1000 vezes, a ferida ainda estava aberta. Então a relação deles estava tipo um celular com a bateria piscando no 1%. Funciona, mas a qualquer momento pode apagar. Só que aí acontece o inesperado. Paul quer fazer as pazes, Meryl aceita jantar com ele para tentar conversar, e por algum motivo os dois acabam andando pela rua logo no momento em que alguém é assassinado bem na frente deles. Imagina o trauma. Você sai para salvar seu casamento e acaba virando testemunha de um crime. E o pior, o assassino olha direto para eles. Aquela encarada que diz, eu sei quem vocês são. A partir daí, a vida dos dois vira um caos completo. A polícia entra no caso imediatamente, porque se o criminoso identificou as testemunhas, a prioridade agora é proteger o casal. Mas proteger como? Tirando os dois de Nova York e enfiando eles no programa de proteção à testemunha. Isso significa nada de celular, nada de redes sociais, nada de trabalho, nada de vida antiga. Eles precisam sumir do mapa, tipo desaparecer como se evaporassem. E para evitar qualquer risco, eles têm que ir juntos. Não importa se o relacionamento está caindo a pedaços, a lei não está perguntando se eles querem, está mandando. E é aí que começa a primeira virada hilária e desesperadora. Eles são enviados para um vilarejo minúsculo chamado Ray, lá no interior do Wyoming, onde basicamente tudo é diferente do que eles estão acostumados. Esquece aquele ritmo acelerado de Nova York, porque em Ray o tempo passa devagar, o povo é simples, todo mundo conhece todo mundo, e qualquer coisa que aconteça vira assunto da cidade inteira. O casal chega lá como dois alienígenas,
Roupas modernas demais, modos urbanos demais e zero ideia de como sobreviver no meio rural. Só que é justamente nesse lugar, onde nada combina com eles, que as coisas começam a mudar. Primeiro porque os dois são forçados a conviver de verdade. Não dá para escapar um do outro num lugar onde só existe uma rua principal e meia dúzia de casas. Depois porque o casal que cuida da segurança deles, Clay e Emma, é daqueles tipos que cativam. Gente simples, direta, que não tem paciência para drama, mas tem de sobra para ajudar. Eles viram quase que pais adotivos improvisados dos Morgan. Enquanto isso, o bandido que eles viram em Nova York descobre onde eles estão escondidos. Então, mesmo com todo esse clima de fazenda, cavalos, rodeios e noites frias no interior, a ameaça segue ali rondando. Só que essa tensão toda acaba ajudando Paul e Meryl a enxergar o que realmente importa. Porque quando a vida está em perigo, aquelas brigas antigas começam a parecer bem bobas. A cidadezinha vira um cenário perfeito para eles se redescobrirem. Tem momentos engraçados com os animais, tem atrapalhadas tentando se adaptar à vida rural, tem situações tensas quando o criminoso chega mais perto, e no meio disso tudo, o casal começa a se conectar de novo, entender onde errou e, principalmente, perceber que ainda existe algo forte entre eles. Logo na entrada, eles conhecem Clay e Emma Wheeler, o casal responsável por proteger eles. Clay é xerife, Emma é professora, e os dois têm aquele jeitão direto que só gente do campo tem. Nada de rodeios, sem trocadilho. Nada de drama. Eles olham para os Morgan e já percebem que vão ter muito trabalho pela frente. O casal não sabe nem como abrir um portão de fazenda direito. O choque cultural é imediato. Paul tenta parecer positivo, tipo, vai ser tranquilo, uma aventura nova, enquanto claramente está surtando por dentro. Meryl, por outro lado, está a ponto de chorar porque ela ama Nova York e odeia a ideia de viver num lugar onde não existe nem um café decente. Eles gostam de comida vegana, museus, táxis e prédios modernos. Já Ray oferece carne de caça, cavalos, caminhonetes e chapéus de cowboy. É quase como se alguém tivesse selecionado o lugar mais oposto possível da vida deles. A chegada deles à casa onde vão ficar já entrega o tom da história. A casa é simples, com decoração rústica, cheiro de madeira e silêncio demais. Não tem barulho de cidade, não tem vizinho brigando, não tem carro passando. É tão silencioso que os dois parecem ouvir a própria ansiedade. E para completar o desastre, eles têm que dividir o mesmo quarto. A polícia não quer os dois separados nem por um minuto. Ou seja, aquele desconforto emocional e romântico vira uma presença física também. Um do lado do outro, o tempo todo, sem nenhuma fuga possível. Nem telefone eles podem usar. Clay e Emma tentam ajudar eles a se adaptar, mas logo percebem que os Morgan são tipo peixes fora d'água. Paul tenta ser simpático com os moradores, mas sempre fala demais ou fala errado. Meryl, estressada, acaba reagindo mal a qualquer coisinha. Eles não conseguem montar num cavalo, não conseguem lidar com o clima frio, não sabem como abrir uma cerca, não entendem os costumes locais. Tudo vira um mini desastre cômico. E aí, enquanto eles tentam sobreviver à vida rural, a sombra do assassino continua pairando sobre eles. A polícia sabe que é só questão de tempo até o criminoso descobrir onde eles estão. E isso transforma tudo num misto de tensão e comédia. Eles não podem se mostrar, mas também não podem viver como se estivesse numa caverna. É um equilíbrio complicado, ainda mais para um casal que mal se suporta naquele momento. Quando Paul e Meryl começam a realmente viver em Ray, aí sim a história fica ainda mais divertida e cheia de momentos que misturam caos, vergonha alheia e aquele tipo de humor que só acontece quando duas pessoas da cidade grande tentam sobreviver no interior profundo. Eles estão ali escondidos por causa de um criminoso perigoso, mas ao mesmo tempo, parece que o maior perigo do dia a dia é simplesmente aprender como esse novo mundo funciona. Logo de cara, eles percebem que Ray é uma cidade onde privacidade é quase um mito. As pessoas se cumprimentam pelo nome, perguntam da vida dos outros sem filtro, sabem quem casou, quem divorciou, quem brigou, quem comprou uma vaca nova. E os Morgan, que estão acostumados com a correria anônima de Nova York, ficam meio apavorados com tanta proximidade. Mas o pessoal da cidade não tá nem aí. Eles querem conhecer os visitantes de fora. E é claro que Clay e Emma, que virão meio que pais guarda-costas do casal, resolvem apresentar os dois a tudo, desde a comida típica até as atividades locais. E aí começa o festival de trapalhadas.
Primeiro, tem o lance com os bichos. Paul tenta ajudar a alimentar o gado e acaba tomando um susto de um touro, sai correndo, tropeça na lama e vira um quadro vivo de vergonha. Meryl tenta montar num cavalo e o cavalo simplesmente não se move, como se estivesse julgando ela por dentro. Depois ela tenta de novo, o cavalo dá uma andadinha e Meryl quase cai. Paul tenta ajudar e cai também. E assim, em menos de uma tarde, o casal já vira assunto entre os moradores. Mas o mais interessante é que, apesar de toda essa confusão, aos poucos eles vão soltando o estresse, porque pela primeira vez em muito tempo eles têm que fazer tudo juntos. Não tem trabalho para distrair, não tem celular para fugir, não tem amigos para desabafar. Só existe aquele mundo simples, lento e barulhento de animais, vento frio e pessoas sinceras que não medem palavras. E essa convivência forçada começa a mexer com o emocional deles, não de um jeito meloso, mas daquele jeito real, onde você percebe pequenas coisas. Uma risada ali, um olhar ali, um momento onde um ajuda o outro e isso gera uma esparca que estava apagada há muito tempo. Um desses momentos acontece quando eles vão a um jantar comunitário na cidade. Todo mundo leva alguma comida típica, tem música country, tem gente dançando, tem criança correndo, e Paul e Meryl chegam lá parecendo figurantes perdidos em outro filme. Só que depois de um tempo, eles começam a se soltar. Paul dança todo desajeitado, mas Meryl acha engraçado. Meryl tenta acertar um jogo de ferradura e erra feio, mas Paul dá risada junto com ela. Eles começam a conversar sobre o passado, mas numa vibe mais leve, sem aquela cobrança pesada de antes. Aquele clima caipira, simples e cheio de acolhimento, meio que derrete o gelo que tinha entre eles. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.